volta do ano 315 depois de Cristo, os romanos terão passado pelas terras que, entretanto, receberam o nome de Penafiel e por cá ficaram, encantados com as propriedades únicas das águas sulfurosas que aqui vêm à superfície. Estas são as termas de São Vicente. Esta água é muito rica em enxofre, como podem sentir mesmo pelo aroma. Os telespectadores não conseguem sentir, mas vocês aqui conseguem sentir realmente o cheiro do enxofre. Sendo uma água com muito enxofre, muito sulfurosa, é benéfica para várias patologias. Desde tratamento respiratório, ou seja, sinusite, bronquite, asma, rinite, problemas musculoesqueléticos, ou seja, todos os problemas ligados à parte óssea, artrite reumatoide, artroses, reumatismo, toda a parte óssea realmente pode ser tratada cá e também para os problemas dermatológicos, eczemas, psoríase. Esses problemas também podem ser resolvidos aqui nas Termas São Vicente devido às nossas águas por serem tão ricas em enxofre. Desde que foram reabertas em 2009 com a integração de um novo hotel, as Termas de São Vicente tornaram-se uma meca para milhares de utentes. Se por um lado há quem encontre na piscina um espaço para relaxar, quem recorre ao balneário termal traz uma prescrição clara: venha à procura de mais saúde. Temos duas vertentes. Temos a vertente do balneário termal e aí sim é obrigatório uma consulta médica aqui com um dos nossos médicos para definir, cada caso é um caso, não é? Para definir qual o melhor tratamento para aquele utente, para aquela patologia, tem que ser feita cá essa consulta médica, embora possa vir com uma indicação do médico externo. E há então a vertente de spa termal, ou seja, qualquer utente pode vir a usufruir de uma das nossas massagens, da nossa piscina, que também é uma piscina termal, temos as massagens com os óleos quentes, as pedras quentes, as foliações, e nessa vertente já não é obrigatória a consulta médica, tratando-se de uma parte mais de lazer, mais de relaxamento. As pessoas saem daqui com outra saúde e com outra alegria de viver, porque no fundo, corpo sã, mente sã, é basicamente isso. É uma forma de estar na vida, procurar um turismo que realmente nos dê algum prazer, nos faça relaxar e podendo aliar a parte de bem-estar terapêutica a umas fériasinhas, acho que faz todo sentido. As potencialidades económicas de recursos naturais endógenos, como estas águas, parece claro numa instância termal que recebe utentes de cá e de além fronteiras, de países como a França, Áustria, Bélgica, Espanha e até da Rússia. É caso para dizer que o futuro do turismo de saúde em Portugal passa bem por aqui. Olá, boa tarde. Primeiramente quero agradecer à CT Total, Instituto de Imersão Cultural, o convite e a oportunidade de poder participar no programa cultural sobre o que de melhor tem a região de Penafiel. Obrigado, doutora Carolina Mendes. Compartilhar cultura é claramente e extremamente importante, por várias razões. Porque influencia a vida de um indivíduo de várias maneiras, incluindo valores, opiniões, desejos, medos e até preocupações. Além disso, a cultura fornece às pessoas um senso de identidade. Mas concentrando-me no convite, nestes 10 minutos, vou expressar esta meia dúzia de palavras sobre a obra literária intitulada Crimes de Ouro, obra na qual sou o autor e fiz questão de brindar a história mencionando lugares, acontecimentos e pessoas que ajudaram a construir parte do que somos hoje. Chamo-me Manuel Melo, nasci na freguesia de Termas de São Vicente, concelho de Penafiel, sou empresário e criminólogo. Tenho como áreas de interesse a investigação na área da criminologia, consultadoria, investigação jurídico-criminal e forense. Gosto de ler e escrever nos tempos livres de meus afazeres. O gosto pela literatura levou-me a escrever uma obra literária intitulada Crimes de Ouro, romance histórico de ficção que tive o prazer de colocar logo no primeiro parágrafo o nome da minha terra, Termas São Vicente Penafiel. Porquê a minha terra? Poderia ter escolhido outros lugares, freguesias, cidades e até países, mas escolhi a minha terra, porque tem tudo o que de melhor que a vida nos pode dar. Repleta de um passado e presente, riquíssimo que tudo pode oferecer a um autor, para se deliciar pela aventura de escrever. Visitei muitas livrarias, mexi e remexi em livros sem fim, e não encontrei um único que falasse
no conceito de Penafiel e nas regiões contérminas. Muita literatura traduzida, muitas personagens e em lugares distantes, muitas vezes desconhecidos. Refiro-me, obviamente, a obras de ficção que, para além de serem histórias inventadas, ajudam o leitor a imaginar uma realidade completamente diferente e a criar experiências que aumentam o seu nível de consciência sobre o mundo. A falta ou a raridade de uma obra literária de ficção passada pelas terras de Penafiel foi o principal motivo para escrever O Crimes de Ouro. Um romance, uma obra literária de ficção, as 551 páginas que o narrador e as personagens não deixaram cuidadosamente mencionar, de apontar, de enaltecer, sobre a ciência e a história, momentos e acontecimentos no final da segunda década do século XX, muitos deles passados em Penafiel. E no mundo, como foi a Segunda Grande Guerra e a gripe pneumónica, conhecida de gripe espanhola, que ceifou a vida a muitos penafielenses. Algo tão exíguo perpetuou o sentimento de medo e pânico e desafiou sem precedentes a capacidade humana, em todas as virtudes. Espalhou o sentimento de morte e tocou fortemente em todas as economias mundiais. Passaram 100 anos, desde que as personagens viveram Crimes de Ouro e desfrutaram desta, que é hoje a terra que herdamos, Penafiel. Deixaram para trás histórias e marcas que nos fazem pensar no passado e no presente. E hoje, o momento que vivemos deixará marcas para as gerações futuras. Deixará a história que um dia, quiçá, alguém a ilustrará e passará para outros corações. Haveriam certamente inúmeros aspectos que poderiam ser abordados sobre a região de Penafiel, o meu concelho, a minha terra, que tem tudo de melhor para oferecer a quem nos visita. Adepto da escrita científica, também costumo dizer que um bom romance pode valer mais que um artigo ou um estudo científico. É um desafio, é uma partilha de pensamentos, de lugares, de costumes, que eu, autor desta ficção, tentei explorar de um passado distante, criando uma história recheada de locais que não são tão próximos e que muitos de nós bem conhecemos. Até me atrevo a dizer que não são tão familiares. Escrever uma história por caminhos e trilhos que caíram no esquecimento, considero que faz do Crimes de Ouro a gênese, a ficção pioneira por estas bandas. Eu assim fiz questão de a fazer nascer na minha terra e de a transportar para locais distantes, mas aqui tão perto. Porque não na minha terra, se cá temos tudo, em Penafiel. Crimes de Ouro é um romance de ficção histórico que decorre no final da segunda década do século XX, época recheada de feitos históricos. Acima de tudo, o século XX distingue-se da maior parte da história da humanidade, já que as suas mudanças mais significativas foram direta e indiretamente económicas e tecnológicas. Por natureza, o desenvolvimento económico foi a força por trás de grandes mudanças no cotidiano, a níveis sem precedentes na história humana, não foram deixados ao acaso nesta obra literária também. Recolhi informações de ordem cultural para partilhar ao longo da história, tais como literatura, história, urbanismo, património, gastronomia, tecnologia e paisagem natural, não esquecendo os costumes da época. Neste romance histórico, ficcionista, como lhe chamo, recheado de personagens, o mais importante para mim foi encontrar o equilíbrio entre momentos históricos, reais e imaginários. Particularmente, eu gosto de romances que proporcionam o prazer de recordar ou aprender enquanto se desfruta a história. A minha região Penafiel é um baú aberto de tesouros que enriquecem qualquer história, seja real ou imaginária. E é precisamente isso que eu pretendo alcançar no Crimes de Ouro. Invocar um campo infinito de possibilidades imaginárias que é alimentado pelo passado, não descurando aspectos reais da época. Crimes de Ouro é tudo isso. É mais do que isso, é um livro que também toca na ciência, particularmente em reformas que foram necessárias fazer. Tudo numa década cujas necessidades sociais exigiam mudanças significativas. Logo vão descobrir. Espero que tenha espalhado nesta obra literária, nem que seja uma ínfima pequena magia, para que todos nunca venham a esquecer o Crimes de Ouro pelas terras de Penafiel. Passam-lhe a sinopse para despertar a atenção dos mais curiosos. Passou um século desde que Luísa, a irmã mais velha de uma família pobre de Terma São Vicente, Penafiel, herdou uma das maiores fortunas do país. Isto porque Gaspar e Elizabeth conheceram-se e uniram-se em
em busca da verdade de um dos crimes mais hediondos da humanidade. No misto de crimes e paixões, da pobreza à exuberância, o Rio Douro, no cerne da história, leva-os a caminhos e trilhos jamais imagináveis onde tudo acontecerá. Foi um prazer ter levado o nome de Penafiel pelo mundo fora. Viva Penafiel, viva Portugal, um abraço.